Fala galera, tudo certo? Voltamos no canal para falar sobre a situação amadora que se encontra o Esporte Clube Internacional neste momento, avaliando as duas entrevistas coletivas dadas pelo presidente Marcelo Medeiros e também pelo técnico Abel Braga após a eliminação colorada para o América Mineiro na Copa do Brasil. Antes de fazer toda essa análise, trazer todos os detalhes dessa entrevista, dessas entrevistas, tanto do presidente como do técnico colorado, eu já vou te pedir para deixar o seu like aí no vídeo, que é importante para ajudar na divulgação. Se inscreva no canal, vem fazer parte aqui do canal, me dá essa força, me dá essa moral, para que eu possa seguir crescendo por aqui. E ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Bom, galera, o Inter que se encontra numa situação desastrosa por tudo que a gente viu aí nos últimos dias, principalmente após a saída do Eduardo Cudê, onde escancarou o amadorismo da direção e completando, trazendo um treinador totalmente ultrapassado, Abel Braga, com todo o respeito que eu tenho ao Abel, por toda a história que ele tem no futebol, mas a cada entrevista coletiva do Abel à frente do Inter fica mais visível como ele está despreparado. Ele chegou despreparado ao Inter, é um treinador totalmente ultrapassado. Começar pela entrevista do presidente Marcelo Medeiros após a eliminação do Inter para o América. O Medeiros já apareceu, foi aos microfones e deu uma entrevista lamentável, uma entrevista de um dirigente, de um presidente amador, de um presidente do tamanho do Esporte Clube Internacional, totalmente amador. Primeiro questionaram o presidente Marcelo Medeiros sobre a contratação do Abel Braga, e a resposta dele foi que trouxeram o Abel porque ele é campeão do mundo, porque ele tem um carinho pelo Inter, ele se sente em casa. Em nenhum momento o Medeiros respondeu que a opção pelo Abel Braga após a saída do Eduardo Cudê foi pela questão técnica ou pela qualidade do Abel Braga como treinador, que nos últimos trabalhos do Abel foram desastrosos. Flamengo, Cruzeiro e Vasco nessa sequência, 3 trabalhos muito ruins do Abel Braga. Então, pela primeira vez eu vejo que trouxeram pela amizade, muito mais pela amizade do que propriamente pelo que o Abel poderia acrescentar no Inter. O Medeiros, que seguidamente repete a palavra reconstrução, e também agora a última palavra da moda do Medeiros é pandemia. Reconstrução ele vem usando desde 2018, 2017, melhor dizendo, quando pegou o Inter na Série B, e continuou falando quando voltou em 2018, 2019 e ainda continua repetindo em 2020. E pandemia ele repete sucessivamente em 2020, como se a pandemia só tivesse atingido o Inter e não os outros clubes. Eu tenho certeza que a pandemia foi muito mais prejudicial para o América, que tem um orçamento menor que o Inter. Talvez não tenha sido porque o América se organizou de uma melhor forma que o Inter, e o Inter não conseguiu se organizar em meio a essa pandemia. O Medeiros, que foi aos microfones ontem falar que eu estou entregando o Inter na Série A e brigando pela liderança. É um discurso derrotista, conformista do presidente Marcelo Medeiros, como se não fosse obrigação dele deixar o Inter na Série A depois de pegá-lo na Série B. Um discurso de um presidente que pensa muito pequeno à frente do Inter, que em outro momento tinha dito que perder Copa do Brasil em casa é da vida. Um presidente que sempre se coloca como vítima, dizendo que é o último a saber. Foi assim na saída do Alessandro Barcelos, quando ele disse que não sabia que o Alessandro Barcelos ele estava se candidatando a presidente, sendo que todos nós da imprensa ou até os torcedores sabiam disso. Sobre Eduardo Cudê, foi o último a saber, sendo que houve uma fritura interna com Eduardo Cudê, forçando o Cudê a pedir a saída para o Celta, e tentam criar uma narrativa que o Celta foi a causa, mas não foi a causa da saída do Cudê, e sim a consequência. Marcelo Medeiros, que vai deixar o Inter com um déficit financeiro alto, e ele diz tanto que
tentou reconstruir o clube, mas na verdade ele está destruindo o Sport Clube Internacional, tamanha incompetência do Marcelo Medeiros à frente do Inter. Passando para o outro ponto aqui do vídeo, o Abel Braga. As entrevistas coletivas do Abel são desastrosas. Tinha sido ruim depois da derrota para o América em casa, quando ele disse que não conhecia o Peglow, sendo que na coletiva ele disse que conhecia os jogadores do Inter, conhecia a forma como o Inter estava jogando, só que nessa entrevista ficou claro, nessas outras entrevistas que ele deu, ficou claro que essa primeira entrevista, na apresentação dele, ele estava mentindo. O Abel não acompanhou o Inter, ele não sabia quem era o Peglow, disse que colocou o Peglow em campo pelo treino do dia anterior, chamou um jogador do Inter de menino, porque não conhecia, não sabia o nome desse jogador, chamou Marquinhos, o Marcos Guilherme de Marquinhos Gabriel na entrevista coletiva após a derrota para o Santos, e fechou aí a pá de cal na entrevista após a derrota, a desclassificação do Inter para o América, dizendo que tomou um gol de escanteio curto do América no jogo de ida, porque ele não conhecia essa jogada. Mas o Abel estava em casa, o Abel estava aposentado, e o Abel não, em nenhum momento, ele olhou o futebol. Fica visível também quando ele diz que me disseram que o Inter fez um grande jogo contra o Flamengo. Eu vi os melhores momentos. Inter e Flamengo foi um dos jogos mais comentados em 2020. O Abel Braga não acompanhou, não sabia falar sobre esse jogo e foi para uma entrevista dizer que me falaram sobre esse jogo. Um outro ponto questionado sobre o jogo de ontem, o Abel falou que não tinha tática, não tinha nenhuma teoria nesse jogo contra o América. O Inter foi com o que tinha de mais experiente. Foi essa a justificativa do Abel para colocar o Rodinei, por exemplo, ao invés do Heitor. Se mostra um treinador muito ultrapassado. Aquilo que eu já tinha como opinião e alguns também já tinham, se confirma. O Abel totalmente perdido, não sabe aonde está pisando, porque não conhece os jogadores, não conhecia como o Inter jogava, não via, não olhava os jogos do Inter. O Abel que muito mais servindo como um escudo para essa direção amadora do Inter, que tenta fechar com chave de ouro esses 4 anos desastrosos da gestão Marcelo Medeiros, chave de ouro entre aspas, obviamente, trazendo o Abel para usar como escudo e que no fundo o Abel vai se queimando. O Abel Braga totalmente desatualizado, como eu disse aí, falando que não teve tática, não teve nada assim, colocou os jogadores simplesmente porque eram experientes e iam aguentar o rojão nesse jogo mais decisivo. Meu colega Lucas Colar questionou o Abel por que Rodinei e não o Heitor. O Abel respondeu, me diz tu. Esse tipo de resposta que ele deu para o Lucas Colar. Então a gente vê o Internacional totalmente amador nas mãos da direção, que fica claro que contratou o Abel muito mais por amizade do que propriamente por saber o que o Abel o que ele pode entregar para o clube, porque fica claro que o Abel está totalmente desatualizado, está entregue, deveria, com todo o respeito que eu tenho a ele pelos títulos que conquistou, não só no Inter, no Fluminense e outros clubes grandes do Brasil, o Abel deveria estar em casa, aposentado, não se queimando aí, queimando uma parte do que tem de história aí à frente do Internacional. O Inter que está entregue a amadores tanto na direção e contratando um técnico totalmente desatualizado. Essa é a realidade do Inter. O Marcelo Medeiros tem que agradecer muito a 2 treinadores por não estar brigando contra o rebaixamento em 2018, 19 e 20. Eu estou falando do Odair Hellmann, 2018 fez uma campanha espetacular chegando em terceiro. E o ano passado, mesmo quando deixou o Inter já estava praticamente livre do rebaixamento. E agora em 2020 com 36 pontos, também faltando 9 pontos para capaz de ver do rebaixamento. Tem que agradecer Eduardo Cudê, porque é uma gestão amadora do Inter e fecha com a contratação de um técnico totalmente desatualizado, um técnico que a sequência do Inter não é positiva até o final da temporada, muito pelo contrário, ela é bem tenebrosa. O Inter que, bem sinceramente, o Inter não briga por
grande coisa aí na temporada 2020, a não ser se permanecer na Série A, talvez pegar um G6 aí e esperar a temporada seguinte com um novo presidente, uma nova direção, para tentar fazer diferente aquilo que se esperava lá em 2017, quando o Marcelo Medeiros assumiu, mas não conseguiu nada além, nem título o Marcelo Medeiros conseguiu, perdeu ainda Gauchão para o Novo Hamburgo, como eu falei aqui, a Copa do Brasil para o Atlético Paranaense dentro de casa. Tá bom, galera? Essa é a minha análise aí dessa gestão amadora do Marcelo Medeiros com um treinador totalmente ultrapassado, o Abel Braga. Repito, com todo o respeito que eu tenho ao Abel Braga, o melhor para ele seria se aposentar e ficar em casa e não ficar passando vergonha nas entrevistas coletivas quando ele diz que desconhece as coisas tão evidentes aí do futebol, sobre o América, sobre o próprio Inter, sobre os jogadores que ele comanda. Tá bom, galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, já vão deixando seu like, se inscreva no canal, vem fazer parte aqui do canal, me dá essa força, me dá essa moral, para que eu possa seguir crescendo por aqui. Para quem quiser me seguir no Instagram, @repórtermelo com 2 L's, no Twitter, @smelo com 2 L's, Lucas. Tá bom, galera? Grande abraço!